Olá, amigos, olá, amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Luz do Eu Sou. E hoje eu vou falar um pouco sobre disciplina no caminho espiritual e vou começar a partir de uma leitura do livro de Hebreus, de uma pregação de Paulo, né? No capítulo 12. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, deixemos de lado todo o peso e o pecado que de tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que está proposta diante de nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe foi proposto, suportou a cruz, desprezando a desonra, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resististes até o sangue, lutando contra o pecado. E vos esquecestes da exortação que vos fala como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga, e açoita cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos, e não filhos. Além do mais, tivemos pais, segundo a carne, que nos corrigiram, e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente por um tempo, os nossos pais terrenos, né, nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas este, o nosso Pai dos céus, para a nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantais as mãos que se encontram penduradas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Aqui Paulo está falando sobre a necessidade de disciplina no caminho, né? E que Deus, como nosso grande Pai, impõe, nos coloca essa disciplina, né, sobre nós, para que possamos evoluir e nos purificar, né? Para que possamos seguir a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Ou seja, se nós não estivermos purificados internamente pelo fogo do Espírito de Deus, que é esse fogo que vem e consome as nossas coisas, os nossos aspectos inferiores, nossos aspectos errôneos, aquilo que Paulo aqui se refere como a carne, né? Não poderemos alcançar o reino dos céus, né? Isso a pregação de Paulo aqui é uma exortação para a gente se submeter à disciplina de Deus, que para o eu inferior parece um castigo, né? Como ele diz, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Então, hoje em dia tem muitas pessoas que falam, não, imagina, essa ideia de Deus que castiga, essa ideia de Deus que pune, isso aí não existe, isso aí está ultrapassado. Tem muita gente que gostaria de acreditar nesse tipo de ideia, né? Eu gostaria que a gente percebesse justamente que lado em nós que gostaria de acreditar nisso, né? É justamente o lado que não quer morrer, que não quer se submeter ao fogo de Deus para ser purificado, né? Justamente o lado dos velhos hábitos, do eu inferior, de tudo aquilo que a pessoa quer manter e não quer submeter à disciplina de Deus, né? Então isso aí é uma falsa ideia, assim, como disse Paulo, aqueles a quem Deus ama, Deus também castiga.
E eu gostaria de apontar que na raiz da palavra castigar é a mesma raiz do que a palavra castidade, né? Que significa pureza, significa o conceito imaculado da alma, né? Então, o castigo ele é um instrumento pelo qual a gente recebe lições que obram pela purificação da nossa alma, né? Então, sem isso, não é possível a gente realmente alcançar o reino de Deus, né? Como está dito, não poderá a carne herdar o reino dos céus, né? Então, a disciplina que Deus coloca sobre nós é a disciplina da purificação da nossa alma, né? E isso, obviamente, para o eu inferior, para os aspectos inferiores que gostariam de perpetuar seus velhos hábitos em desarmonia, separados da plenitude de Deus, vai parecer um castigo, claramente. Por quê? Porque é um fogo que vem para consumir, para purificar, né? E para esses aspectos inferiores, isso tem aparência de morte, tem aparência de castigo, de punição, porém não é, na verdade. Na verdade, como disse Paulo, nunca vai ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. No entanto, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Então é isso, nós temos um Pai nos céus que conhece a verdade mais plena do nosso ser, da nossa alma, e que está ali para nos ajudar, para nos colocar sob a sua disciplina, para que possamos realmente compreender que existe uma inteligência maior que nós, que zela pela nossa evolução, e quanto mais a gente for capaz de submeter as nossas vontades pessoais à vontade de Deus, que é a vontade suprema do universo, que gera apenas o bem para todos os seres, né? Quanto mais nós conseguirmos nos submeter a isso, mais essa vontade pode se expressar na nossa vida como as dádivas abundantes de Deus, que se manifestam uma vez que nós tenhamos feito esse processo de purificação. No entanto, enquanto nós estivermos apegados aos apegos carnais, aos nossos desejos humanos egoístas, enquanto estivermos apegados a isso, a vontade de Deus não vai poder se manifestar na nossa vida de forma plena. Então, o que acontece? Deus coloca situações nas nossas vidas que levam à purificação desses aspectos, né? Justamente para bater aquilo até aquilo ser purificado, né? Para muita gente falar, não, mas Deus não é assim, Deus é amoroso, mas isso é um atributo do amor de Deus. Deus quer que tirar do nosso caminho essas coisas negativas que nós mesmos criamos, para que possamos perceber de fato o que é o amor, né? Porque as pessoas falam, não, mas Deus não pune, Deus é amoroso. Mas as pessoas não têm de fato a dimensão do que é o amor de Deus, né? Do que realmente é o amor de Deus na mente de Deus, né? Não a partir dos conceitos humanos de amor que a gente forma, que às vezes é um amor diluído, assim, sem a força do poder de Deus, né? O poder de Deus vem para libertar a gente de tudo aquilo que não nos serve, que não serve a nossa evolução pessoal e nem a evolução do todo, né? Porque na verdade aquilo que faz o bem para todos os seres. Então, se houver qualquer sentimento de separação, qualquer egoísmo, por mais sutil que seja, isso precisa ser purificado. E o instrumento que Deus traz para nós é justamente essa disciplina, que para o eu inferior vai realmente ter um aspecto aparentemente negativo, né? De castigo, de dor, de angústia, etc. e tal. Mas temos que manter a nossa consciência identificada com o eu superior, não com o eu inferior, né? Durante esse processo. Esse é o jeito mais fácil de passar pelo processo disciplinador de Deus, do discipulado, né? Eu gostaria que todos percebessem também que disciplina tem a mesma raiz que discipulado. Então, no momento que nós nos tornamos discípulos, nós entramos no processo de nos disciplinar, né? Pela luz do Mestre, pela luz do grande Guru, que é Deus em nós, e os grandes mestres que vieram antes de nós, os mestres ascensos, né? Então, entramos nesse discipulado para nos purificar, para adquirir a disciplina interior, que vai nos permitir realmente conhecer o que é o amor de Deus, né? Que é um amor muito maior do que esses conceitos humanos são capazes de formar. Muitas vezes, no conceito humano, o amor está ligado a simpatias pessoais, as pessoas ficarem juntas, reverberando os erros uns dos outros, assim, acolhendo as falhas uns dos outros, mas isso não é a vontade de Deus, né? A vontade de Deus, claro, Deus é misericordioso, Deus quer que nós tenhamos compaixão, mas é muito diferente você ter compaixão de você ter simpatia pelas questões humanas, né? A simpatia, ela faz com que você
vibre junto e rebaixe a sua vibração. A compaixão não, a compaixão vibra em harmonia com o todo, com a presença plena de Deus, e oferece essa compaixão como um fruto de amor para aquela pessoa que está passando por um processo difícil, né? É muito diferente. Então, esse conceito humano de amor, não, mas Deus é amoroso, Deus não vai querer que a gente seja castigado. Isso é uma falácia. Tá aqui, a Bíblia, vários profetas já falaram sobre isso e continuam falando e sempre vão continuar falando sobre como existe esse aspecto disciplinador de Deus, sim, que se manifesta, que é um atributo da lei divina, que nos mostra que aquilo que nós semeamos, nós colhemos, né? Então, quando entramos sob a disciplina de um mestre, às vezes esse mestre vai sim se manifestar de uma forma mais dura, mais disciplinadora, né? Mas eu gostaria que todos percebessem que por mais duro que um mestre possa ser, ele tem sempre em mente o nosso pleno desenvolvimento, a libertação de aspectos negativos em nós que nós não estamos vendo plenamente, mas o mestre sim, ele vê plenamente. Então ele vai nos cutucar, digamos assim, bem nos pontos que a gente precisa purificar, né? E isso é a disciplina de Deus, né? A disciplina do poder de Deus, que nos traz purificação e libertação em relação aos velhos hábitos e as coisas que não poderão entrar no reino de Deus, que nós devemos deixar aqui onde estamos, né? E abandonar. Então, gostaria que todos percebessem isso, né? Que esse aspecto de disciplina de Deus é um aspecto muito positivo e é um aspecto do amor de Deus, né? Que é que nós nos libertamos, né? Ele está vendo as nossas falhas, está vendo os nossos erros e está apontando o caminho por meio do qual nós podemos nos livrar delas, né? Então, por mais que o mestre seja rigoroso, seja duro, o mundo como professor é muito pior, né? Isso eu gostaria que todos percebessem também, porque no momento que o mestre aponta alguma coisa para nós trabalharmos, né, dentro do processo interior, do processo de iniciação, para nos poupar de um acontecimento na vida cotidiana, porque de uma forma ou de outra a lei de Deus vai operar. Ela é perfeita, ela é justa, e isso vai acontecer de qualquer forma. Então pode ser ou por uma submissão consciente e voluntária de nossa parte, que é o nos tornarmos discípulos, né? Nos colocarmos aos pés da verdade suprema do universo, que é o Eu Sou, e os mestres ascensos, então nos disciplinarmos, fazermos nosso processo de disciplina interior, para que não tenhamos que passar por tantos acontecimentos difíceis e lições duras no dia a dia, né? Se isso não for feito através da disciplina da submissão voluntária à luz, então a lei de Deus vai operar por meio dos acontecimentos diários, de lições que às vezes são muito mais duras do que às vezes uma palavra de exortação de um mestre, uma palavra um pouco mais dura de disciplina, um pouco como o que eu estou trazendo aqui agora, né? Então, isso pode parecer duro, pode parecer um pouco forte e tal, mas eu gostaria de perceber que aqueles que forem capazes de voluntariamente acolher isso que eu estou falando aqui, que na verdade são ensinamentos divinos, né? Ensinamentos do apóstolo Paulo, que hoje é um mestre ascenso, ensinamentos da grande fraternidade branca, né? Da presença do Eu Sou, que traz esse atributo de poder, de disciplina, para que possamos conhecer o poder de Deus realmente, que realmente significa a plenitude do amor de Deus, que é um conceito assim muito, muito, muito maior do que a nossa mente humana é capaz de conceber, né? Então a gente tem que realmente ser capaz de se submeter quando a gente está diante da realidade divina, né? E nos disciplinar para que possamos manter essa sintonia ao longo dos dias, né? E se fizermos isso, então estaremos nos preparando para obter a vida eterna no plano espiritual, né? Tanto hoje como para sempre, né? Cada momento que conseguimos nos alinhar, cada momento que conseguimos praticar a sintonia com a vontade de Deus, estamos conquistando algo que é eterno, né? Então é isso, gente, que não tenhamos medo, que não fujamos da disciplina de Deus, que não fujamos dos castigos que nos levam à nossa castidade, à nossa purificação, e que possamos nos tornar discípulos, né? Acolher a disciplina para podermos ser discípulos, e então podemos fazer o nosso processo de purificação de uma forma que, na verdade, é muito mais leve do que se ficássemos na rebeldia contra isso, tendo que ser ensinados por esses acontecimentos, às vezes, tão duros que a vida cotidiana nos promove para aprendermos as mesmas lições, né? Então, aquele que se submete à disciplina de Deus acelera o seu progresso espiritual. A disciplina é um instrumento por meio do qual podemos acelerar o nosso progresso
e obtermos cada vez mais uma vida melhor, uma vida mais alegre, uma vida que faz bem para nós mesmos e para o todo, né? Porque a verdade de Deus é que não existe separação, na verdade. Dentro do nosso Cristo pessoal, do nosso eu sou, nós somos um com tudo que existe de bom no universo, com tudo que é real no universo, né? Então, se nós nos separarmos dessa presença, nós estivermos cultivando desejos egoístas, né, ações egoístas, ações que não estão de acordo com o bem maior, com o bem de tudo que existe, então estaremos de alguma forma contraindo um saldo que vai precisar ser purificado depois, né? Então, queria que todos percebessem que quando fazemos o bem, o bem ele é um só também dentro desse lugar do bem divino. Vai além, inclusive transcende a ideia de que devemos fazer o bem ao outro, né? E transcende a ideia de que devemos cuidar antes de nós para podermos ajudar o outro, ou ajudar o outro para que possamos evoluir. Transcende inclusive essa ideia, porque quando fazemos o bem alinhados com a vontade divina, estamos no reino da unidade, né? Então, estaremos automaticamente fazendo bem ao outro e a nós mesmos, quando nos alinhamos à vontade de Deus. Então, essa é a grande transcendência do amor de Deus e que precisamos nos disciplinar para poder termos esse alinhamento e compreender no dia a dia, nas nossas atividades, nas nossas ações, a forma de nos portar para que possamos ser exemplos vivos, né, do bem maior, do bem que é um só, que é o bem da vontade de Deus para todo o universo, né? De trazer todas as dádivas abundantes, perfeitas, de vida, de luz, de perfeição, que foi aquilo que todos os mestres ascensos, né, enquanto estavam aqui na Terra, manifestaram, e que foi o instrumento pelo qual eles obtiveram a vida eterna, né? Então, como Paulo nos exorta, que nós possamos nos disciplinar para que nós possamos herdar o reino de Deus, herdar o reino dos céus. E, como ele bem mesmo disse, a carne não poderá herdar o reino dos céus. Então, no que está dizendo aqui, claramente o corpo físico, um momento nós abandonaremos esse corpo, essas vestes, né? Mas não só isso. Aqui a carne ela é um símbolo também de todos os aspectos inferiores, de todos os aspectos de separação, de divisão, de egoísmo, todos os aspectos inferiores precisam ser purificados, né? Todos esses aspectos não poderão herdar o reino de Deus, eles precisam ser abandonados. E o instrumento da disciplina de Deus, a vara de Deus que vem para nos disciplinar, ela é algo que realmente vem como uma grande bênção para nossas almas, para nos libertar daquilo que nós perderíamos muito tempo para aprender aquela lição. Então Deus vem com todo o seu poder, com todo o comprometimento do amor que Ele tem pela nossa alma, de querer que nós nos libertemos. Ele vem como um grande pai, mesmo uma força assertiva e potente para nos libertar desses problemas, dessas dores, desses erros que ficariam nos atormentando por tempos a fio. Então, por meio da disciplina de Deus, aceleramos esse processo. Nos libertamos mais rapidamente. E tudo depende de quanto nós conseguimos acolher esse aspecto disciplinador de Deus, esse aspecto da vontade de Deus dentro dos nossos corações com alegria, com amor, né? E quanto mais nós praticamos esse acolhimento da vontade de Deus no nosso coração, mais nós vamos percebendo cada vez mais a cada ciclo que não vale a pena resistir, porque cada vez mais nós percebemos que essas coisas vêm realmente para nos libertar. Então, cada vez que nós aceitamos um aspecto disciplinador, um castigo, digamos assim, de Deus, nós percebemos que aquilo nos gerou um fruto, como Paulo colocou, de um fruto pacífico de justiça, que vem posteriormente ao processo de purificação, né? E cada vez que a gente experimenta um desses frutos pacíficos de justiça, da plenitude de Deus, a gente percebe que teve um motivo para Deus manifestar aquele aspecto mais disciplinador, mais duro. Cada vez que a gente percebe isso, mais a gente vai confiando, mais a gente vai confiando e mais a gente vai se submetendo de uma forma com menos resistência, né? Com menos angústia, menos identificação com o aspecto inferior que está sendo purificado e mais identificação com o nosso Cristo pessoal, com o nosso eu superior. E aí, com isso, esse processo de disciplina, por mais que seja duro, por mais que seja árduo para o eu inferior, a gente vai estar cada vez mais identificado com a nossa consciência superior, que nos permite atravessar aquele processo de purificação de uma forma mais constante, gradual, tranquila, com mais harmonia, com menos sofrimento, e conquistando cada vez mais a alegria de Deus, que é de podermos realizar o bem maior, né? E realizar o nosso serviço, a nossa missão sobre este planeta, que é o motivo de estarmos aqui, né? Não viemos aqui a passeio, não viemos aqui para ficar perdendo tempo
com um monte de desejo egoísta, né? Viemos aqui para realizar a vontade de Deus. Então, que possamos fazer isso. Deus abençoe a todos e que todos possam encontrar dentro de si uma disposição no coração de compreender o que é a disciplina de Deus e para que ela existe. E quando tivermos essa compreensão, então poderemos acolher essa disciplina com todo amor, com toda alegria, percebendo que é uma dádiva divina e não de fato não é um castigo, mas uma dádiva, uma grande bênção. Então é isso, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.